Você. Vamos jogar duro. Arroba Delta Luiz Marcelo, já vi na área, hein? Valeu. Arroba Delta Luiz Marcelo. Seguiu o professor, né? Delegado de polícia lá no Rio. Delta Luiz Marcelo, né? Arroba Delta Luiz Marcelo. Tá jogando duro nas lives dele, né? É isso aí. Jogando muito duro. Vamos seguir o prof. Convida seus amigos, né? Alô, Cuiabá. Cuiabá, jogando duro. Jogando duro em BH. Segue o fluxo. Valeu, Neto. Alô, Neto. Parceiro do prof. Adelante de Goiânia. Lauro de Freitas na área. Nosso aulão de Salvador. Pessoal de Salvador, perceba bem, hein? Prof, delegado de Goiás, aguardando, né? Jogo duro. Aulões em Brasília só depois de novembro, né? Excelente professor, conheço ele da televisão. Das entrevistas, né? É isso aí. Barra da Tijuca na área. Convida seus amigos, né? Valeu, Júlio. Um abraço. Júlio não, Luiz. Valeu, Luiz. Perceba bem, né? Alô, Felipe, tá na área. Olha a Cris na área aí. Cris tá sumida, hein? Aulão sábado confirmado, né? A gente vai falar aqui sobre isso. Alô, Cuiabá. Jogando duro, sábado em Goiânia, se Deus quiser. Valeu, arroba Delta Luiz Marcelo, parceiro do Zuc, tem que seguir o arroba Delta Luiz Marcelo, delegado lá do Rio, tá jogando muito duro nas lives aí, né? Arrebentando na didática. Mais um delegado aí jogando duro, eu fico muito feliz. Somos todos Delta, né? Aí ele aí, ó, arroba Delta Luiz Marcelo, bacana. Tamo junto, irmão. Arroba Júlio César Matos, grande professor de processo penal, participante aí do grupo do Aulão Premonição, né? Joga duro. Valeu, Júlio. Vamos jogar duro. Agradeço o carinho. Manda. Bacana. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Pessoal, legal, né? Vamos logo começar a jogar duro. Dia das Crianças, né? Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai dar uma passeada na jurisprudência acerca do ECA. Essa jurisprudência vai servir para quem vai fazer também a Polícia Civil lá do estado de Goiás. Então a galera vai fazer, por quê? Não vai dar para falar tudo lá no aulão, beleza? Então aqui eu já estou fazendo um complemento, né? Acerca do ECA. Legal isso, a gente joga muito duro, Julião. Tá, vamos lá as informações. Professor, o aulão o concurso da Polícia Civil de Goiás está suspenso? Até então está suspenso. Professor, e o aulão premonição? Vai ocorrer. O aulão premonição vai ocorrer. Eu já falei desde o início da semana, super confirmado. Bacana. Professor, é o seguinte, eu moro longe, paguei, agora não quero mais ir. Eu tenho que falar para você o seguinte, a gente, né, analisou o caso e o que o aulão premonição vai fazer? Muito embora não esteja obrigado, porque lá no site, se você olhar no site, o site está informando, né? Veja que a desistência ela tem que ocorrer 7 dias depois da compra. Beleza? Mas tranquilo. Vamos lá na excepcionalidade. Excepcionalidade, nós iremos dar um crédito. Bacana, o pessoal que fez a inscrição no aulão premonição, que mora longe, que vamos supor que não, porque eu acho que vai ter a prova, né? Vamos supor que não vai ter a prova. Tá, mora longe, lá o professor não vai dar, beleza, a gente vai dar um crédito. Agora, eu vou ser sincero com vocês.
vou ser sincero. Nas próximas edições do Aulão Premonição, se ocorrer um cancelamento do concurso com 2, 3 meses antes, a gente até restitui o valor, a gente dá um crédito 2 ou 3 meses antes, beleza? Agora, cancelando o concurso uma semana antes, não tem como. Bacana? Não tem como. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, nem faz inscrição, não faça, tá? Não faça porque você vai se chatear. Beleza? Não faz. Se você, assim, vou fazer a inscrição, mas e se a prova cancelar uma semana antes? Caramba, vai ter o aulão, não vou participar. Aí eu vou pedir meu dinheiro de volta. Você não vai receber. Beleza? A gente vai deixar isso bem claro assim no site, para não ter mais dúvida. Nessa edição, a gente vai, sim, dar um crédito ao pessoal que não for. Legal? Agora, nas próximas edições, porque no site já consta, mas a gente vai deixar bem cristalino no site, beleza? Bem cristalino, porque não tem como um evento daquela magnitude eu chegar lá e falar para o hotel, não me devolve o dinheiro do salão. Os caras não vão devolver, tá tudo pago, entenderam? Tanto é que se você tentou fazer, algumas pessoas não conseguiram, a reserva, né? Desfazer a reserva no hotel. Tá jogo duro para todo mundo, né? Essa questão da suspensão pegou todo mundo de surpresa, beleza? Então nas próximas edições, nem faz inscrição, não faça. Por isso que eu estou falando. Se você acha que, de repente, porque se cancelar qualquer aulão, qualquer prova, uma semana antes, o aulão premonição não tem como deixar de ser realizado, beleza? Tranquilo, tá? Legal, né? Bacana. E a gente continua aqui com o nosso trabalho gratuito, né? Que você não paga nada, a gente continua aqui, beleza? E aí eu falei já lá em relação àquelas mensagens, né, que não foram, que não me agradaram, mas isso aí eu já conversei, beleza? Passou, legal? Mas eu já estou avisando que para a próxima edição vai estar bem grande lá no site, né? Olha, cancelamento do concurso uma semana antes, 15 dias antes, 20 dias antes, o aulão vai ocorrer, beleza? Bacana. Tá, outra coisa, isso, aqui a gente, o trabalho gratuito continua jogando duro, beleza? Tranquilo? Legal, aquele dia eu fiquei meio chateado, mas já tô aqui jogando duro. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra vocês, muito importante, muito importante. O que eu ia falar que é muito importante? Aí já fugiu aqui da minha cabeça. Ah, tá. Beleza. Vamos jogar duro aqui, então, na jurisprudência do ECA. Me dá só mais 2 minutinhos. Me dá só mais 2 minutinhos, porque eu tenho que falar em relação à nossa palestra sobre inquérito policial em Porto Alegre, dia 5 de novembro. Palestra sobre inquérito policial, dia 5 de novembro. Eu vou jogar muito duro. Eu vou para arrebentar lá em Porto Alegre, tá certo? Dentro da minha humildade. Eu fiz um estudo muito abrangente, né, sobre inquérito policial à luz da jurisprudência. Aí você tem que entrar em contato com o telefone 55, né? 9140-5454. 9140-5454 para você participar dessa palestra que eu vou... Palestra aulão, né? É aulão que eu vou dar lá sobre inquérito policial em Porto Alegre. Então, ó, 55, né? Que é o código de lá, ou 51, né? O código lá de Porto Alegre. 9140-5454. Beleza? Tranquilo, 51, olha lá, 51, 9140, 5454, tá? 5 de novembro, o jogo vai estar duro, corre lá que as vagas já estão se esgotando. Bem, bacana, Aulão Salvador, previsto para novembro, Aulão Salvador, previsto para novembro, Aulão Salvador, previsto para novembro. O que eu for falar aqui vai cair no MP do Rio Grande do Sul, se liga. Aulão Salvador, tá? Previsto para novembro. Entre em contato com o telefone 071 99605 5234. 071 99605 234. Beleza? 071 99600 5234. Isso. Aulão Salvador, né? Vai ocorrer no mês de novembro. E, né, para minha felicidade, já super confirmado, né, pelo interesse, pela demanda, o Aulão Cuiabá. Aulão Cuiabá, vou jogar muito duro lá em Cuiabá, bacana? O pessoal já fez o grupo aí no Zap, tá bombando, tá certo? Em novembro também, com toda certeza, vai rolar o Aulão Cuiabá. Aulão Cuiabá, alô Cuiabá, estou chegando, perceba bem. Então você tem que entrar em contato, telefone 065, Aulão Cuiabá, 065 9962 3356.
065 9962 3356. Entra no zap lá que você vai entrar no grupo. Bacana? Aulão BH, né? Passou. Vamos ver se ano que vem a gente consegue fazer. Bem, quero jogar duro. Perceba bem então, tá? A gente vai dar uma passeada aqui, comentar acerca das jurisprudências no ECA. Bacana? Acerca da jurisprudência... jurisprudência acerca do ECA. Legal? Bacana, né? Cuiabá 065 9962 3356. Legal. É isso aí, né? A gente jogando duro na humildade, né? Indo aí na sua cidade, né? E é um aulão em resolução de questões, né? A banca CESP e Funiversa são as bancas mais difíceis, então eu jogo duro com as duas, né? O pessoal de Manaus, você tem dúvida? Entre em contato com o pessoal de Manaus, tá certo? Que eles irão mencionar como é o aulão, não é isso? Ou se não, entra em contato com o pessoal de Goiânia, ou entra em contato com o pessoal de Brasília, ou entra em contato com o pessoal do Rio, né? O pessoal tá aí, já fizeram aulão comigo e sabe que o jogo foi muito duro, ou se não, entra em contato com o pessoal que vai no aulão premonição, né? Quando a gente entra lá, entra pra arrebentar, beleza? Legal, né? E isso lá do Recife também. Vamos lá então, jurisprudências acerca do ECA. Legal? Bacana. Percebe então que criança, né? Veja de 0 a 12 anos incompletos. Beleza? Tranquilo? E adolescente, veja aí de 12 a 18 anos incompletos. Eu vou chamar sua atenção porque perceba bem, criança e adolescente cometem ato infracional. Isso. Cometem ato infracional. Professor, mas tem certeza? Sim, ele pratica ato infracional. A criança pratica ato infracional. O que ocorre é o seguinte, a criança e o adolescente, né, vejam, eles praticam ato infracional. Ato infracional é uma conduta, não é isso? Veja, similar àquelas condutas tipificadas lá no Código Penal. Não é isso? Análoga. Então, isso é muito importante porque, perceba, um adolescente, se ele emprega uma arma de fogo, né, e acaba ceifando a vida de uma vítima, ele é conduzido para a delegacia da criança e do adolescente. Praticou o ato infracional. A criança também pratica ato infracional. Se uma criança ela pega uma arma de fogo e atira, né, e mata, né, tira a vida de uma pessoa, perceba bem, ela cometeu um ato infracional, sim, mas ela é conduzida para a DCA? Aí não, aí eu jogo duro com você. Eu jogo duro com você porque, perceba bem, a criança é conduzida para o conselho tutelar. Bacana? Professor, e como é que fica esse lance da arma? É claro, né? O conselho tutelar vai entrar em contato com a polícia vai lá pegar aquela arma, né? Então, a polícia, inclusive, vai lá tomar conhecimento como foi o fato. Só isso. Por quê, professor? Porque eu tenho que dizer o seguinte, né? Claro, e a polícia também vai investigar, veja bem, se não tem participação de um maior. Não é isso? A polícia tem que tomar conhecimento, correu um homicídio, né? Um ato fracional análogo a homicídio, uma criança. A polícia tem que, né? Agora, perceba, essa conduta da criança não é submetida à apuração, né? Como eu falo apuração? Né? Apuração de ato fracional, ou seja, aquele procedimento previsto no ECA. Bacana? A criança, veja, é aplicada uma medida de proteção. Beleza? E o adolescente, professor? Aquele adolescente que foi para a delegacia, veja que ele vai ser submetido a um procedimento para apuração do ato fracional. É isso? Objetivando, né, a aplicabilidade de uma medida socioeducativa, né? Perceba, eu estou vendo ali o colega colocando o termo circunstanciado de ocorrência, não, pelo amor de Deus, né? Veja que não há que se falar em TC, né? Você tem um procedimento de apuração, né, de ato fracional, beleza? Tá certo? Bacana. Legal. Eu vou chamar sua atenção, e aqui a gente já começa a jogar duro, porque perceba bem, quem é o titular para propor a ação, que eu vou chamar de ação socioeducativa? Perceba que quem é o titular, né, quem pode figurar como titular para a propositura da ação socioeducativa? Perceba, exclusivamente o Ministério Público. Olha quem vai fazer MP.
Legal, então? Veja que não pode um membro do Conselho Tutelar propor a ação socioeducativa. Veja que não pode o delegado propor uma ação socioeducativa. Veja que não pode a Defensoria Pública propor uma ação socioeducativa. Essa ação socioeducativa somente pode ser proposta pelo Ministério Público, jogando muito duro. Bacana? Tranquilo? E eu já começo a jogar mais duro com você. Por quê? Porque eu digo o seguinte, perceba bem. Veja que o Tício, né, adolescente, jogou uma pedra na Mévia. Jogou uma pedra na Mévia. Acredita que ele lesionou a Mévia? Lesionou a Mévia. Olha, professor, peraí, então ele praticou um ato infracional. Isso. Análogo ao crime previsto no artigo 129. Exato. Professor, e aí? Tá bacana. Então, ele só vai passar por esse procedimento de apuração do ato infracional, professor, se a vítima representar. Aí eu jogo duro com você e digo que não. Digo que não. Perceba que quando você trata, né, de atos infracionais, eu chamo de ação socioeducativa, a ação socioeducativa não se submete à condição de procedibilidade. Mesmo que o Tício jogou uma pedra na Mévia, a Mévia, deixa isso pra lá, não quero mexer com isso não, o procedimento é desencadeado. Bacana? Então aqui tem que ficar ligado, né? Veja que o ECA, ele tem um procedimento especial, não é isso? O procedimento aqui é especial, né? Veja que a função, o princípio, né, de proteção integral. Não é isso? Então, veja, não há que se falar em condição de procedibilidade. Entenderam ou não? A ação socioeducativa, veja, ela é sempre incondicionada. Mesmo que o crime seja, mesmo que o ato infracional seja análogo a um crime, é submetido a uma condição de procedibilidade, como, por exemplo, representação. Legal, então? Fica esperto aí, né? Porque cai uma questão de prova, aí coloca lá que o Tício cometeu um ato fracional análogo a um crime, em que você tem a representação como condição de procedibilidade, como, por exemplo, a lesão corporal, e fala que o MP não pode entrar com a ação socioeducativa sem a representação da vítima. Aí você vai dançar se você marcar certo um negócio desse, beleza? Tranquilo? Então, pessoal que vai fazer MP, fica ligado que aqui eu tenho diversas jurisprudências que vai cair na sua prova. Bacana? Tranquilo, então. Bacana, vai passando, o professor vai jogando duro e eu começo a jogar duro com você. Veja que ato infracional, né? Veja, ato infracional, não é isso? Será que é possível a aplicação do princípio da insignificância quando eu trato dos atos infracionais? Posicionamento do STJ no sentido de que é possível. Moleque! É possível a aplicabilidade do princípio da insignificância quando você trata de atos infracionais. Então, veja, se o menor ele subtraiu, né, um bem de valor insignificante, veja, aí você vai raciocinar, né, na questão... por exemplo, no crime, você iria raciocinar com ausência de tipicidade material, não é isso? Então, o ato infracional, o mesmo raciocínio para entender pela aplicabilidade do princípio da insignificância. Ou seja, leva para a sua prova, é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância quando se trata de atos infracionais. Legal? Bacana. Você sabe que, perceba, né, tem o instituto, né, a possibilidade aí do instituto, a prescrição também se aplica. É o Instituto da Remissão, beleza? Instituto da Remissão. Veja que o Ministério Público ele pode conceder a remissão, não é isso? Como uma forma de exclusão do processo, né? O Ministério Público pode conceder a remissão como uma forma de exclusão do processo e o juiz como uma forma de extinção ou suspensão do processo. Bem, quando eu falo assim, o Ministério Público pode conceder a remissão, perceba bem, veja que quem vai aplicar uma medida socioeducativa, porque o Ministério Público, na verdade, quando fala assim, o Ministério Público conceder a remissão, na verdade o Ministério Público ele pode propor a remissão, porque o juiz, entendeu, discordando da proposta de remissão, ele vai aplicar o 28.
Bacana? Tranquilo? É isso. Então, perceba no que eu vou falar. Veja que se o Ministério Público propor uma remissão com a medida socioeducativa, e duas medidas socioeducativas não podem entrar nessa remissão do MP, que é a internação e a semi-liberdade, porque, perceba bem, eu tenho cerceamento de liberdade nessas duas medidas socioeducativas. E se eu tenho cerceamento de liberdade, eu tenho que ter processo. E se essa remissão é uma forma de exclusão do processo, não pode entrar a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Beleza? Tranquilo. Veja então, vamos supor que o MP propõe uma liberdade assistida, né? Aqui junto com a internação, uma prestação de serviço à comunidade. Veja, o juiz é que aplica essa medida socioeducativa, muito embora tenha sido proposta pela MP. Beleza? Quem tem a competência para aplicar a medida socioeducativa é somente o juiz. Legal? Bacana? Então, muito se discutia a seguinte questão. Peraí, a remissão, né? Veja que ela pode ser proposta com a medida socioeducativa, sim. Mas aplicar uma medida socioeducativa ao adolescente sem processo? Será que essa remissão, né, concedida pelo Ministério Público, homologada pelo juiz, que aplica uma medida socioeducativa, será que ela não ofende o princípio do devido processo legal? Essa questão bateu no STJ e o STJ se posicionou dizendo o seguinte: a remissão concedida pelo MP e homologada pelo juiz não ofende o princípio do devido processo legal. Portanto, né, questionaram a aplicabilidade lá do artigo 127. Portanto, o artigo 127 é constitucional. Beleza? Tranquilo? Até porque, veja, a medida socioeducativa não tem caráter de pena. Não tem caráter de pena. Beleza? Não necessariamente demanda um processo, né? Você vai ter um processo quando, por exemplo, quando, por exemplo, o ato fracional demandar uma semi-liberdade ou uma internação. Você tem que ter processo. Por quê? Porque você tem cerceamento de liberdade, entendeu? As outras medidas socioeducativas, perceba bem, elas podem ser aplicadas sem processo. Entenderam? Aí no bojo de uma remissão concedida pelo MP, que tem natureza jurídica de exclusão do processo. Na sua prova, ele vai jogar duro com você, o examinador. Ele vai falar assim: a remissão concedida pelo MP, homologada pelo juiz, tem natureza jurídica de exclusão ou suspensão do processo. Ele vai fazer isso com você. Aí você, não. Tem natureza jurídica de exclusão do processo. Bacana? MP, exclusão do processo. Juiz, extinção, suspensão do processo. Beleza, tranquilo. Legal. Vamos lá. Perceba também, importante, né? Veja que lá no penal, né? Jogando duro hoje. Veja que lá no penal, lá no processo penal, melhor dizendo, veja que eu posso ter uma figura, né? Eu não posso ter uma figura lá no processo penal ajudando o MP a acusar? Sim ou não? Né? Presente o interesse jurídico, né? O interesse de agir. Será que eu posso ter uma figura ajudando o MP a acusar? Por exemplo, uma questão de homicídio. Será que eu tenho lá no tribunal de júri, né? Uma figura que eu vou chamar de assistente? Eu tenho uma figura do assistente no processo penal, sim ou não? Eu tenho uma figura do assistente no processo penal, sim ou não? Sim ou não? Sim. Procedimento previsto para apuração do ato fracional. Será que é possível a figura do assistente? STJ no sentido de que não é admissível assistente de acusação nos procedimentos previstos no ECA. Joguei duro com você agora. Legal? Cuidado, ele pode jogar na sua prova. Não é
possível, tá? Não é admitido a figura do assistente no procedimento de apuração de atos infracionais. Beleza? Segura o HC, né? Porque essa foi muito pesada. Como foi muito pesada do HC? HC 1089 564, né? HC, melhor dizendo, 1089 564 DF, 15 de março de 2012, entendendo aí que não é possível a figura do assistente no procedimento, né? Nos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Tranquilo? Né? Se jogou o assistente lá, você já joga duro. Bacana. Bacana, legal. Perceba bem. O Tício, ele foi abordado na rua, ele é menor, tá? Ele tem aí 16 anos, e foi abordado conduzindo drogas para uso próprio. Ele praticou um ato infracional? Professor, ele tem 16 anos. Você acabou de falar que o adolescente ele pratica ato infracional. Então praticou. Beleza. Será que ele pode, já que ele praticou, ele pode ser submetido a uma medida socioeducativa? Concorda comigo? Sim. Será que ele pode ser submetido a uma internação? Sim ou não? Ou uma semi-liberdade por portar droga para uso próprio? Alô, você? STJ diz o seguinte, vem cá, chama aqui no Perceba, o STJ chamando no Perceba, e falou o seguinte, o maior, quando ele é abordado na rua, conduzindo drogas para uso próprio, perceba bem, ele é levado para a delegacia, se ele não assinar o termo de compromisso para comparecer ao juizado especial criminal, o delegado pode prender? Não. Existe uma pena de cerceamento de liberdade ao maior que conduz drogas para uso próprio? Não. Então, filho, o mesmo raciocínio você vai aplicar no ECA. Então, o menor que conduz drogas para uso próprio, se ele é abordado na rua, ele é levado à delegacia, né? Tem um procedimento lá do ECA, enfim. Eu estou dizendo o seguinte, veja que não há possibilidade de aplicar uma medida socioeducativa de cerceamento de liberdade ao menor que está conduzindo drogas para uso próprio. Por quê? Porque nem o maior é submetido a uma medida dessa, se o maior não é submetido, então por que o menor seria? Né? Então ele joga duro e afasta. Então, olha, se cair uma questão na sua prova, né? O Tício conduzindo drogas para uso próprio, será que é possível, né? Após a apuração do ato fracional, o Tício ser submetido a uma medida socioeducativa de internação ou semi-liberdade? Não pode. E o raciocínio é esse, porque o maior, você também não aplicaria uma pena de cerceamento de liberdade, até porque não tem essa pena prevista, né? Olha lá, você tem lá as medidas de programa educativo, o usuário deita e rola, que ele não assina o termo de compromisso, fala, ô delegado, não vou assinar não e tô partindo, fui! Ó delegado, pode ir porque eu não posso prender, né? Não se imporá a prisão em flagrante, não é isso? Legal, então, joguei duro com você, bacana. Tá. Aí, o que acontece? O Tício, menor, 16 anos, agora ele não estava conduzindo droga para uso próprio, não. Estava traficando mesmo, vendendo droga lá, traficando, tal. A polícia pegou, CA, né? Bacana, enfim. Bem, apuração lá do fracional, medida socioeducativa, ação socioeducativa. A pergunta que se faz é o seguinte, será que o ato infracional, né, análogo ao tráfico de drogas, por si só, enseja a internação do menor, né? Obrigatoriamente, né, enseja a internação do menor? A pergunta que se faz, continua se fazendo, será que o menor que pratica um ato fracional equiparado aos crimes hediondos, será que necessariamente ele é submetido à internação?
joguei duro com você, você tem que conhecer o teor da súmula 492 do STJ. Súmula 492 do STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação. Súmula 492, alô, quem está estudando aí para o MP, né? Tranquilo? Olha aí, ó, súmula 492, você tem que conhecer. Legal? Bacana. Outro ponto importante também, que a jurisprudência vem batendo, né? Vem batendo demais aí, veja, e vai cair agora na prova, né? Vai cair na prova, beleza? Vai cair na prova. Acho que ele colocou ali, o menor tem que ser ouvido na apuração do ato infracional. O menor é ouvido, né? O menor é ouvido. É o devido processo legal, tem o direito de se defender. Não é isso? Súmula 492, bacana? Você já anotou aí. Se a expiadora jogar a súmula e perguntar certo e errado. Bem, tá. O Tício, perceba, tem 17 anos, o cara tá praticando atos fracionais direto. E perceba bem, ele furta objetos dentro de um veículo, pratica roubo, cara, ele é dado a ação criminosa, né? Muito embora eu venha aí chamar de atos fracionais. Bem, ele completou 18 anos, bacana, tranquilo, acabou de cometer um roubo. Eu tenho, né, uma passagem, né? Tem um que eu vou chamar, né? Não posso chamar, né, de antecedentes criminais, não posso. Mas veja, eu tenho um histórico de atos infracionais que esse menor praticou. Beleza? Será que eu posso representar pela prisão preventiva, com fundamento no comprometimento da ordem pública, reiteração de ações ilícitas, né? Na área penal? Será que eu posso, com base nos atos infracionais praticados anteriormente, representar pela prisão preventiva? Veja, eu estou representando pela prisão preventiva do roubo que ele cometeu agora. Mas será que eu posso fundamentar minha peça com os atos infracionais anteriormente praticados? Perceba bem, né? O STJ chegou a discutir, né? Veja, as turmas, ocorreu conflito entre as turmas, né, durante a sedimentação desse entendimento, tá? Mas eu tenho que falar para você o seguinte, veja, perceba bem, hoje é possível, tá? É possível a representação pela prisão preventiva, levando em consideração os atos infracionais praticados anteriormente, beleza? Os atos infracionais, perceba, a prática de ato infracionais anterior, apesar de não poder ser consideradas aí para fim de reincidências, tá certo? Ou maus antecedentes, tá? Deu para entender isso? Não pode ser considerado maus antecedentes, beleza? Porque ele não praticou crime. Mas perceba bem, pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, né? Bacana então, né? Então veja, a prática de atos infracionais anteriores podem servir para fundamentar um pedido de prisão preventiva. Tranquilo? Então, na prova de delegado, cai um contexto de que o jovem ele era menor, tá? Aí ele praticou, aí depois ele chegou à maioridade, praticou um crime, né? E coloca lá no contexto fático que ele já praticou diversos atos infracionais. Aí vai perguntar qual a peça que você poderia entrar e quais os fundamentos. Entenderam ou não? Aí você chama no Perceba, né? Considera os atos infracionais praticados, ressalta que os atos infracionais, perceba, não são considerados aí para efeito de reincidência ou maus antecedentes, mas podem fundamentar a prisão preventiva e você chama segundo entendimento do STJ. Bacana? Seguro julgado do STJ. Tem até um julgado mais recente, tá? Mas esse aqui também entende pela possibilidade da concessão, pela possibilidade, né, da fundamentação da prisão preventiva com base nos atos infracionais anteriormente praticados. Seguro julgado. Recurso em HC 47671, Mato Grosso do Sul. 18/12/2014. Mas eu já tenho decisões novas com essa concepção também. Bacana? Recurso em HC 47671,
Recurso em HC 47671, Mato Grosso do Sul, 18 de dezembro de 2014. Joguei duro, tá? Atos infracionais, veja, não constitui, veja, não serve, né, para indicar reincidência ou maus antecedentes, mas podem ser considerados para fundamentar um pedido de prisão preventiva pelo comprometimento da ordem pública. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que o delegado está pedindo representar a prisão preventiva de um menor, não é isso. Eu estou falando que ele era menor, ele praticou diversos atos infracionais, aí ele, né, chegou à maioridade, a partir da maioridade ele cometeu um roubo, e veja bem esse roubo agora é roubo, né? E antes ele praticava atos infracionais análogos ao delito de roubo. Será que eu posso pegar esses atos infracionais e colocar na minha peça? Juiz, considerando que fulano, quando era menor, né, praticou diversos atos infracionais, né, aí com o mesmo modus operandi, não é isso? Deu para entender? Você vai estar pedindo a prisão preventiva do maior. Se você entende que há necessidade do cerceamento de liberdade do adolescente durante a apuração de um ato infracional, você vai representar pela internação provisória. E a internação provisória, perceba bem, a internação provisória não pode ultrapassar 45 dias. Bacana? Professor, nem excepcionalmente? Não. Para o STJ, a internação provisória não pode ultrapassar 45 dias. Beleza? Tranquilo? Legal. Vamos então, vamos caminhando. Legal. Súmula 74 do STJ. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Veja que eu tenho que ter um documento hábil, né, para certificar a menoridade de um réu. Bacana? Então, súmula 74, leva na sua prova também, que vai perguntar certo ou errado. Legal? Tem que ficar ligado. Professor, delta do RJ? Não, sou carioca, mas sou delta aqui no DF. Bacana? Jogando duro aqui no DF. Bacana. Legal também. STJ. Hoje é dia das crianças, eu estou jogando duro aqui no ECA. Se liga no STJ. Veja que os crimes contra o patrimônio, né? Veja que é possível, né, a aplicabilidade lá da escusa absolutória. Bacana? Será que é possível a aplicabilidade da escusa absolutória quando se trata de atos infracionais? Para o STJ, sim. Né? Valeu, irmão. Tamo junto aí. Sou carioca, parceiro. Para o STJ, sim, beleza? E eu te dou o julgado. É possível a aplicabilidade, né, das escusas absolutórias, bacana, na prática de ato infracional equiparado ao crime contra o patrimônio. Vai ser possível também quando se trata de ato infracional. Marca aí e joga duro. STJ, sexta turma, HC 251681, Paraná, 3 de outubro de 2013. Bacana, colocou aí, é possível, escusa absolutória dos atos infracionais? Sim, STJ nesse sentido, né? Praticou um ato infracional contra o patrimônio, você entrou naquele contexto da escusa absolutória, né? Veja, lá do artigo 181, perceba bem, vai ser possível, tá? Escusa absolutória, possibilidade na prática, aplicabilidade nas práticas dos atos infracionais equiparados aos crimes contra o patrimônio, beleza? Não vou entrar aqui para discutir escusa absolutória, porque eu tenho que andar, tem que passar a jurisprudência, beleza? Já te deu o julgado. Vamos seguir, que o jogo tá duro hoje. STJ, joga muito duro, muita expectativa para esse aulão. Eu tenho um menor, perceba bem, esse menor, ele tem uma doença mental, né? Ele tem uma patologia, uma doença mental. Ele praticou um ato infracional. Será que é possível a aplicabilidade da internação ao menor doente mental? Ih, joguei duro agora. É possível a aplicabilidade da internação como medida socioeducativa a um menor doente mental que praticou um ato infracional? E aí?
medida socioeducativa não é pena. Medida socioeducativa não é pena. Para o STJ é possível. Para o STJ é possível. Para o STJ é possível, tá? O STJ já admitiu a aplicabilidade da internação ao menor doente mental em conflito com a lei. E outra coisa também muito importante, e eu vou jogar duro com você, perceba bem que na sua prova, né, para você, jogo duro, para você demonstrar ao examinador que você está mais atualizado, né, com a linguagem da legislação minorista, se quiser jogar duro, você não quer falar ECA, né, você fala, ô examinador, segundo a legislação minorista, tu tá jogando duro. Aí é o seguinte, você, né, fala, examinador, inclusive o menor em conflito com a lei, bacana, porque o nome mais adequado hoje não é menor infrator. Porque pega mal e o pessoal lá não gosta não, tá? Ele gosta que se menciona menor em conflito com a lei. Entenderam? Esse adolescente em conflito com a lei, chama no perceba, né? Chama no perceba, chama de legislação minorista, né? O menor em conflito com a lei, né? Jogando duro. Esse conflito com a lei, toda hora ele está em conflito com a lei, sobretudo no ato fracional, né, análogo aí ao delito de homicídio. Ele está em conflito com a lei, né? Ele é danado. Né? É isso aí. Perceba bem então. Legal. Perceba, carioca sangue bom. Súmula 342 do STJ. Súmula 342 do STJ. Súmula 342 do STJ. O tício é menor. Veja, praticou um ato fracional análogo aí o delito de homicídio. Bacana? Tranquilo. Bem, estão dizendo que ele praticou. Rapaz, ele chegou lá na apuração, né, durante a apuração do ato fracional, ele falou o seguinte, olha, juiz, né, realmente foi eu que pratiquei. Será que o juiz, já tem aqui uma confissão, será que o juiz ele pode deixar, né, de buscar pelo princípio do livre convencimento? O juiz pode produzir provas, né, o princípio do livre convencimento e série de instrução. Será que o juiz pode desistir de outras provas e perceba e se sustentar apenas na confissão do adolescente? Súmula 342 do STJ. A confissão por si só não é idônea para sustentar a aplicabilidade de medida socioeducativa. Bacana, então, veja, lá no processo penal, né, a gente já tem a visão que a confissão não é a rainha das provas, beleza? Aqui também, na apuração de atos fracionais, fica muito ligado. Zuc é fera, irei viajar apenas para vê-lo no premonição, jogando muito duro, né? É engraçado, né? O colega colocou aí. Na verdade, o colega está indo lá, não é participar do aulão premonição, né? E aí eu falei para vocês, né, da mensagem, né? Que a menina falou, professor, o pessoal acha que o pessoal vai só ir para te ver? Não vai, né? Não é isso, né? O pessoal vai lá, agora você vai lá e vai jogar duro, parceiro. Ele vai jogar duro. Ele sabe que a gente não brinca, né? Ele vai pegar. E outra coisa importante, por exemplo, se o concurso não ocorrer agora, no sábado, professor, o concurso foi adiado, vai ser mês que vem, vai ter aulão premonição? Não. Não vai ter aulão premonição. Professor, como não? Porque eu não sou estelionatário acadêmico. A gente não tem questões para trabalhar um ou outro aulão. A gente colocou tudo nesse aqui. É porrada seca nesse. Entenderam? Eu não vou chegar lá e fazer um outro aulão. Não vou fazer, não tem. Agora, daqui um ano, aí tem. Daqui a 6 meses. Tem coisas que, né, pode ter mudado aí. Aí vai ter. Daqui a um mês, não tem aulão premonição. O aulão premonição é esse da prova. Para falar a verdade, o aulão premonição é esse da prova que vai, se a prova ocorrer até dezembro, é esse. Bacana? A gente não vai fazer um outro aulão. Bacana? Eu não sou estelionatário acadêmico, não vou fazer isso. É isso. Vou lá para trabalhar as mesmas questões, não vou fazer isso. O aulão é esse. Porrada seca é essa. Vamos que vamos. Vamos que vamos, então, súmula 342, né, do STJ. Bacana? Súmula 342 do STJ, a questão da confissão. Eu sei que você tá... Quem que vai fazer a Polícia Civil de Goiânia, de Goiás, né, e tá aí na live? Você tá fazendo anotações, né? Você tá fazendo anotações, beleza? Não sei se vai dar pra gente trabalhar o ECA lá, porque tem muita coisa pra gente trabalhar, beleza? Então isso aqui já faz parte do aulão. Veja que aqui o jogo tá duro, né? Vai anotando tudo que eu tô falando. Vai por mim.
Bacana? Vai por mim. Súmula 342 do STJ. Legal? Súmula 342 do STJ. Para Delta vai ter. Tá. Então a confissão por si só, não é idônea para sustentar a aplicabilidade da medida socioeducativa. Vamos correr. Bacana. Tem mais aqui, não corre não. Corre não que eu fiz as minhas anotações, aqui é tudo meus estudos. Não corre não, que eu tenho. Agora vai começar. Vambora. Cadê o colega que jogou aí? Tem um colega que jogou duro aí. Falou, e a prescrição, professor? E a prescrição? Perceba bem, súmula 338 do STJ joga duro com você. Súmula 338 do STJ. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Bacana, as medidas socioeducativas se submetem lá ao procedimento de prescrição. Ao fenômeno prescricional, melhor dizendo. Legal? Bacana? Tranquilo? Tem umas peculiaridades, vou fazer uma live que aí eu só vou discutir prescrição aqui em sede de ato infracional, beleza? Hoje eu não vou fazer isso, que eu tenho que passar aqui a jurisprudência pra galera. Mas veja, o SESC vai perguntar isso pra você, não fica discutindo não. Ele vai ver assim, ó, a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas, certo ou errado? Certo. Bacana? Isso. Entra toda essa questão, o colega colocou lá pela metade, enfim, depois a gente vai trabalhar isso. Você tem que saber isso. Beleza? Súmula 338 do STJ. Prescrição. Vai segurando. Já está anotando. Você está anotando as súmulas? Viu que eu fiz um estudo aqui para você. Né? Só de jurisprudência. Dia das crianças. Joga duro. Vem comigo. Bem, eu já tinha falado, né, que é possível a concessão da remissão concedida pelo Ministério Público cumulada com a medida socioeducativa de liberdade assistida. Bacana. Liberdade assistida pode. Agora, quais são as duas medidas socioeducativas que o MP não pode incluir na sua remissão que tem natureza jurídica de exclusão do processo? Quais? Joga aí. Quais são as duas medidas socioeducativas que o Ministério Público não pode incluir junto com a remissão, né? A remissão que ele concede lá para a exclusão do processo. Qual? O senhor dá onde aula no DF? Eu dou aula aqui no Periscope. Joga aí. Vamos lá, pessoal, participa. Internação uma. Tem outra? Jogou duro, Caio jogou duro. Caio jogou muito duro, legal? Internação e semi-liberdade são as duas medidas socioeducativas que não podem entrar lá, né, acumulada com a remissão. Agora eu pergunto para você, numa prova discursiva, você jogando duro, eu pergunto, por que não pode a semi-liberdade e a internação? Por que o MP não pode conceder a remissão cumulada com a semi-liberdade e internação? Por quê? Joga, porque você tem que saber. Na hora de ocupar, tá escrevendo, né? Tô jogando duro e tal. Por quê? Porque é restritiva de liberdade? Sim. Mas qual? Mas por quê? Veja só, olha só o que você vai colocar na sua prova, vai chamar no perceba. Vai chamar no perceba da seguinte forma. Examinador, perceba bem, como essa remissão ela tem uma natureza jurídica, né, de exclusão do processo, né? Veja, eu para ter o cerceamento de liberdade de alguém, examinador, eu tenho que ter um processo, eu tenho que ter um devido processo legal. Então, já que a remissão, né, veja, quando eu tenho a remissão concedida por MP, eu afasto o processo, né, a exclusão do processo, não é isso? Então, é por isso que eu não posso aplicar a semi-liberdade e internação, porque eu estaria aplicando uma medida de restritiva de liberdade sem processo. Joguei duro e é isso o fundamento. Entenderam ou não? Joga, entendi, agora sim. Entenderam? É por isso que não pode. Porque, veja, eu tenho cerceamento de liberdade. Se eu tenho cerceamento de liberdade, tem que ter processo. Entenderam? Por isso que o juiz, ele pode lá, né? Porque lá ele tem processo. Entenderam? A remissão, bacana, legal, isso, bacana. Eu expliquei aqui, outro dia, né? Antes da gente continuar aqui. Tá, o MP pode conceder uma medida... o MP pode conceder uma remissão com a semi-liberdade? Sim ou não? O MP pode conceder a remissão com a semi-liberdade? Não. Com a liberdade assistida? Sim ou não? O MP pode conceder o MP pode conceder remissão
Cumulada com a liberdade assistida? Sim ou não? Vamos lá. MP, liberdade assistida. Liberdade assistida eu não tenho cerceamento de liberdade. Pode, beleza. Bacana? Fica ligado. Liberdade assistida pode. Não pode é semi-liberdade e internação, beleza? Tranquilo. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tinha falado aqui numa outra live que que há uma dúvida que o aluno faz, né, em relação à internação. Por quê? Porque o aluno, ele lê lá no artigo 121 o seguinte, parágrafo 2º, a internação, né, o artigo 121 fala da internação. O parágrafo 2º diz o seguinte, a medida, ou seja, a internação, não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser avaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Aí o aluno continua lendo, o ECA, tô aqui estudando letra da lei. Aí ele lê o parágrafo 3º, diz o seguinte, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Aí o aluno trava. Mas espera aí, como é que o parágrafo 2º está falando que a internação não comporta prazo? E aqui no parágrafo 3º está dizendo que não pode exceder 3 anos. Aí você tem essa dúvida. Aí eu vou jogar duro com você. Aí eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque quando ele fala que a medida não comporta prazo determinado, ele está dizendo o seguinte, o juiz, quando ele for, né, se ele entender pela internação do adolescente, ele não pode falar o seguinte, olha, que seja o adolescente internado 6 meses. Não pode. Que seja o adolescente internado 1 ano. Não pode. Que seja o adolescente internado 1 ano e meio. Não pode. Por quê? A internação não comporta prazo. Na sentença, é isso que o artigo está falando. Mal feito, né? Dá para entender assim. Entenderam? Então o juiz vai falar, que seja o adolescente internado. E aí a cada 6 meses ele é reavaliado. Só que essa internação aí entra. Não pode ultrapassar os 3 anos. Deu para entender agora? Por quê? Veja que aqui não é igual pena, não. Toma aí 2 anos de reclusão, né? 5 anos. Não, entenderam? É outro esquema. Deu para entender? Deu para entender? Agora eu entendi, professor. E, aula importantíssima, mas está complicado assistir porque trava muito, né? Show, né? Jogando muito duro. Deu para entender essa? Deu para entender? Bacana, vem comigo então. Corre não. Não corre que não acabou. Não corre. Tem minha vista aqui da doença, mas eu tô aqui. Vem comigo. Essa aí tu já matou, já entendeu. Vem, não corre não. Vamos lá. Tá, essa vai cair. Essa vai cair. Essa vai cair porque eu tenho uma decisão recente do STJ fortalecendo uma decisão anterior na situação de que lá no artigo 122, eu tenho inciso 2, eu tenho a internação-sanção, né? A internação-sanção. Veja que a internação-sanção é aquela, né, em que é aplicado ao adolescente pela reiteração de atos infracionais. Perceba bem que algumas turmas do STJ, né, você tinha uma discussão entre as turmas. Será que é necessário 2 atos? Será que é necessário 3 atos? O que vem a ser reiteração? 3 atos? E o STJ entendeu o seguinte, perceba bem, não se exige a prática de no mínimo 3 atos, de 3 infrações dessa natureza. Entenderam? Ou seja, a reiteração, perceba, ela não fica adstrita a números de atos. É claro, perceba bem, eu tenho que ter no mínimo 2, né? Isso aí é reiteração, pô. Agora, veja, não há que se falar em 3 atos. Bacana? Não há que se falar em 3 atos. Legal? Bacana? Esse é o entendimento que está prevalecendo. Legal? Não há que se falar, são 3 atos, não. Legal? Bacana? Isso é importante, tá? Não há que se falar em 3 atos, tá? Então, não se exige a prática de no mínimo 3 atos. Bacana? Para se configurar a reiteração. Legal? Bacana. Vamos lá. Perceba bem. STJ também.
o direito do adolescente privado de liberdade de permanecer na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável não é absoluto. Veja que o ECA assegura, né, o adolescente infrator cumprir lá a medida de internação, veja, nas proximidades, né, lá da casa de seus pais. Mas perceba bem que o STJ entendeu que não é absoluto. Ou seja, portanto, é possível a transferência, tá, do reeducando para o local onde ofereça melhores condições de higiene para o adolescente. Vamos supor que tem uma casa, tem um estabelecimento, né? O adolescente está cumprindo lá a medida está cumprindo a medida de internação. Cara, mas lá é tudo quebrado. Mas é mais próximo da casa dos pais deles. Mas é tudo quebrado, não tem higiene nenhuma. Será que esse adolescente ele pode ser transferido para um outro estabelecimento? Para o STJ, sim. Porque esse direito não é absoluto. Bacana? Tranquilo? STJ nesse sentido. Legal. Não corre não, deixa eu escolher aqui. Essa aqui é bacana. Perceba então o seguinte. Tá. Bacana. Isso. Olha só. O Tício, adolescente. Beleza? Adolescente. No dia 5/5 de 2013, ele praticou um ato fracional análogo ao homicídio. Tício adolescente. No dia 5/5 de 2013, ele praticou um ato fracional análogo ao homicídio. 5/5 de 2013. No dia 7/7 de 2013, ele praticou um ato fracional análogo ao delito de roubo. Deu para entender? Coloca aí. Deu para entender? 5/5 de 2013, ele praticou um ato fracional análogo ao delito de homicídio. Isso. E 7/7 de 2013, ele cometeu um outro ato fracional análogo ao delito de roubo. Bacana. Ele foi submetido à apuração do ato fracional análogo ao delito de homicídio. Legal? O roubo ainda não entrou, mas ele praticou antes. Bacana. Aí o que aconteceu? Veja, aí ele foi submetido à internação. Pela prática do ato infracional análogo ao homicídio. Foi submetido à internação. E 6 meses depois, porque o juiz tem que reavaliar, não é isso? É a reavaliação, melhor dizendo, a reavaliação do menor, né? A equipe técnica faz a reavaliação e leva o conhecimento do juiz, se é o caso ou não, antes de colocar ele na rua. Vem comigo. Ocorreu a reavaliação. E aí ele foi para a semi-liberdade. Ele está na semi-liberdade. Vê se você entendeu. Ele praticou um ato fracional análogo ao homicídio, apuração do ato fracional, procedimento, né? De ampla defesa, contraditório. O juiz submeteu esse adolescente à internação e após 6 meses ocorreu a reavaliação. Entenderam por colocar ele na semi-liberdade. Ele está na semi-liberdade. Perceba bem. Eu falei que 2 meses depois dele ter cometido o homicídio, ele cometeu um delito de roubo. Quando ele já estava na semi-liberdade, ocorreu a apuração do delito de roubo. Bacana? Será que o juiz, no delito de roubo, pode impor a internação ao Tício que se encontra na semi-liberdade pela prática de outro ato infracional? Joguei duro com você agora. E aí? Será que quanto a esse delito de roubo, o juiz pode impor a internação? Se ele já se encontra numa semi-liberdade pela prática de um ato fracional análogo ao homicídio. E aí? Joguei duro, né?
perceba bem, o espírito do ECA, né, é a recuperação do menor, né? Então perceba, se ele praticou um ato fracional, né, antes da execução da internação, beleza? Pela prática de um outro ato fracional, beleza? O juiz não pode impor a internação se ele se encontra na semi-liberdade pela prática de um outro ato infracional. O juiz não pode impor a internação pela prática de um outro, né, daquele outro fracional que ele praticou posteriormente. Beleza? Tranquilo? Não pode aplicar a internação. Deu para entender? Ele praticou um homicídio e um roubo. Aí o homicídio andou. Apurou e tal, internação, ficou quietinho, semi-liberdade. Só que o roubo que ele praticou, aí começou a andar, tal. Será que agora no roubo eu posso aplicar a internação se ele já se encontra na semi-liberdade? Não. Não. Beleza? Por quê? Porque se ele está na semi-liberdade, veja, já está ocorrendo que é a recuperação daquele menor. Veja que a internação e até mesmo a semi-liberdade são medidas o quê? Excepcionais. Mas veja, perceba bem, a internação é a última ratio. Ou seja, a internação, sabe, como não tem mais jeito, você coloca na internação. Se ele está na semi-liberdade é porque ele está demonstrando que ele está o quê? Se recuperando. Entendeu? Né? O Estado está conseguindo trazer aquele menor na proteção integral e tal. Beleza? Tranquilo? Anota o julgado, né? Porque essa questão aqui é muito linda. Bacana? Agora, perceba, ele praticou esse ato infracional antes, né, do início da execução lá da internação. Anota o julgado, HC 274-565, Rio de Janeiro, 12/5/2015. Isso aqui é boa para o MP, né? As minhas aulas servem para juiz, servem para MP, servem para todo mundo. Joga duro. STJ também, no sentido de que o regime de semi-liberdade, perceba bem, é excepcional, beleza? E veja, também segue lá a excepcionalidade e veja a necessidade, né? Imperiosa necessidade da fundamentação do regime na sentença, beleza? Foi colocado lá no regime de semi-liberdade, beleza, né? Medida socioeducativa de semi-liberdade, melhor dizendo. Veja, o juiz tem que fundamentar a sentença. Bacana? Tem que ser fundamentado, junto, bem como a internação também, porque são medidas excepcionais. Beleza? Tranquilo? STJ também, no sentido da internação não é automática, deve ser fundamentada na sentença. Não corre. STJ também entendendo que o adolescente infrator, ou o adolescente em conflito com a lei, segundo a legislação menorista, não pode cumprir a medida socioeducativa em cadeia pública. Jamais. Beleza? Jamais. A STJ entende que não pode o menor cumprir medida socioeducativa em cadeia pública. Legal? Bacana. Tranquilo. STJ. Perceba que... Será que o juiz ele fica adestrito a laudo técnico, por exemplo, para aplicar internação ou para regredir, né, da semi-liberdade para internação? E aí? STJ dizendo o seguinte: o juiz não é obrigado a requisitar laudo técnico, bacana, para decretar a internação. Portanto, poderá decretar a internação com base no princípio do livre convencimento. Eu estou falando o seguinte: será que o juiz ele necessita de um laudo técnico, né, de assistentes sociais, para aplicar a internação ou para aplicar uma outra medida? O laudo é dispensável. Princípio do livre convencimento. Beleza? Tranquilo. Não corre. Súmula 108 do STJ. Súmula 108 do STJ. Bacana? Tranquilo. E o que eu já tinha comentado antes, né? Aplicação, pessoal, da medida socioeducativa, veja, perceba bem, é exclusiva do juiz. A súmula 108, que você já está anotando aí, que você não é bobo, do STJ, diz o seguinte: a aplicação das medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é competência exclusiva do juiz. Portanto, o MP não aplica medida socioeducativa, pois depende da homologação do juiz. Ou seja, por isso que eu falo, quando o MP ele concede a remissão, e na remissão acumulada com a medida socioeducativa, não é ele que está aplicando aquela medida socioeducativa. Quem vai aplicar é o juiz. Inclusive, se o juiz discordar daquela proposta, aplica o 28.
Concorda comigo? E isso sem prejuízo, né? Então depende da homologação do juiz. A remissão, perceba bem. Qual a natureza jurídica da remissão? É um ato complexo, joguei duro. Por quê? O MP propõe e o juiz tem que homologar. Natureza jurídica, a remissão, né, tem a natureza jurídica de ato complexo. Aí você jogando duro, escrevendo e tal, né? No desenho, depois a pedra, né? Você está desenhando a remissão, né? Vai lá falar natureza jurídica. É isso? É isso aí, né? Você vai jogar duro. Bacana. Não corre, tá acabando. Não corre. Bomba de coraçõezinho aí. Eu também tenho que descansar aqui. Eu fico igual um doido com vocês aí. Bomba de coraçõezinhos. Bomba de coraçõezinho. Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba de coraçõezinhos aí. Tá querendo correr. Não acabou? Calma. Falta pouco. Ih... Falta pouco. Vamos lá. Bomba de corações. Convida os amigos, né? Amigo correu, é? Caiu aqui, ó. Amigo correu, amigo não aguentou não, né? É muita informação, né? Vamos lá. Isso. Tá, vou fechar com essa daqui então. E aí depois eu faço, vamos continuar um outro dia. Mas não corre agora não. Fica aí. Súmula 265 do STJ. Súmula 265 do STJ. Súmula 265 do STJ. Coloca aí. Caramba, tem que colocar essas súmulas todas. É isso aí que vai cair, meu irmão, no ECA. É isso aí, entendeu? Chama, não perceba, estuda a letra da lei, jurisprudência. Eu tô te passando todas elas. Eu fiz um estudo da jurisprudência do ECA. Deu para sentir isso? Súmula 265 do STJ. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar a regressão da medida socioeducativa. Então, se o menor ele está na semi-liberdade e o juiz entende, né, que não vai aplicar a internação porque ele está vacilando lá na semi-liberdade e tal, o menor tem que ser ouvido. É necessária a oitiva do menor. Súmula 265 do STJ. Beleza? Chama, não perceba e faz... Rapaz, quem inventou esse negócio? Tu já estava andando na rua. Aí... viu uma voz lá, não sei de onde, mas falou, chama, não perceba. Falei, que isso? Perceba bem, professor. Falei, pô, bacana. Joga duro. Falei, bacana. Aí todo mundo ficou olhando assim, eu falei, não, porque vocês são dois, né? Essa é a nossa linguagem aí e tal. Aí, hoje tem live, né? Falei, não, beleza, hoje vai ter e tal. Outro dia foi no shopping, bicho. Eu tava no shopping, né? Aí tava na escada, né? Escada rolante. Subindo tranquilinho, bicho. Quietinho. Aí daqui a pouco ele, joga duro! Sabe uma coisa, vocês vão ficar maluco com isso, hein? Vamos lá. Vamos lá, tô ficando doido. STF, STJ, deixa eu ver se essa aqui é boa. Presente, né? Tá. O STF, STJ no outro julgado aqui reforçando que se você pode aplicar uma outra medida socioeducativa menos gravosa, né, menos rígida, melhor dizendo, você aplica essa medida e não a internação e a semi-liberdade. Semi-liberdade e internação são as medidas excepcionais, beleza? Tá. Bacana, bacana, bacana. Essa aqui eu já tinha falado, da questão Essa é o STF que julgou, né? Deixa eu ver aqui. Depois confirma comigo, não sei porque eu coloquei STF aqui, eu acho que foi o STF, da impossibilidade da aplicação da semi-liberdade e da internação no adolescente que conduz drogas para uso próprio, beleza? Só dá uma confirmada depois, vou dar o julgado, HC 119160, São Paulo, de 9 de abril de 2014. Rapaz, mas eu tava julgando que era o STJ, só que eu tô ficando doido. Bacana. Tá, eu falei também que não é possível a medida de internação, né? Isso eu já tinha falado, só porque o adolescente praticou um ato infracional análogo já até entrou uma mensagem aqui, um ato infracional análogo a um crime hediondo, entendeu? Por si só isso não induz a internação, beleza? E anota aí então também súmula 492. 492 já tinha falado, né? O adolescente que pratica um ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, veja, o simples fato de ter praticado esse ato infracional não induz lá a questão da internação. Joguei duro com você, bacana, e aí a gente fecha, né, um dia das crianças, aí a gente brincou um pouco aqui, correu, jogou duro, não é isso? Da melhor qualidade, né?
Bacana, 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 bacana. Beleza, pessoal? Uma revisão aí do ECA, né? Sobretudo na jurisprudência, a letra da lei você estuda aí, né? Então eu trouxe aqui uma jurisprudência para jogar duro com vocês. Tranquilo? Joga duro, joga duro, joga duro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O fim do mundo tá aí, ó, próximo. O fim do mundo tá próximo. Sim, o mundo que a gente conhece tá chegando ao... A criancinha falando, viu? Jogou duro. Bacana, então. Você patentear um jogo duro, perceba bem. Não, mas precisa não, a galera já sabe que sou eu mesmo. Valeu, galera. Hoje foi... Pessoal de Goiânia, anota essa parada aí, hein? Faz um caderno, professor. Já... Ó, outra coisa. Todo mundo aí dando parabéns. Hoje é a transmissão de número 400. 400 transmissões. Hoje, 400 transmissões. Joguei duro, né? Zucderno bombado aí com mais de 270 folhas. Quem tem tudo anotadinho. Não é isso? É isso aí. 400 transmissões. Hoje, essa aqui agora. Joguei duro. Cara, que live show. Foi boa, né? Ritmo do aulão, né? Aulão é assim. Brrr. Bacana. Obrigado pela master aula. Foi boa, né? Você é o rei, apenas um colaborador. Cocito, rapaz, vou buscar ele na polícia aí. Tá sumido, né? 400 da maior qualidade. Jogando duro. 2 folhas de anotações hoje. Zucderno tá ficando, ó. Pessoal, não dá pro CESP, né? Não dá pra ele. Pegar essa jurisprudência aí, você já tem tudo. É só tum batendo e falar que não, né? Apenas um colaborador, né? A gente pegou aqui um ritmo, né? Não foi muito cansativo não, né? STF, STJ, se liga. Não é assim. Não, se liga, STJ, Você tentou ser Delta no Rio? Não, passei aqui, né? Sou do concurso 2004. Feliz aqui em Brasília. 10 anos lá como delegado aqui, tô feliz. É isso aí. Vamos lá. Perceba bem. Aulão Cuiabá, novembro. Telefone 065 9962 3356. Aulão Cuiabá, 065 9962 3356. Bateu 1.800 na live. Também o jogo foi duro. Salvador, Aulão Salvador. Telefone 071 9960 05234. 071 9960 05234. E nosso aulão, palestra aulão Porto Alegre, sobre inquérito policial. Vou jogar muito duro em Porto Alegre. Bacana, Porto Alegre 51 9140 5454. 51 9140 5454. Por que tá triste? A Sara colocou ali triste porque tá estudando? Vamos para Salvador. Salvador vai bombar. Valeu, Caio. Um abraço. Eu acho que a liminar vai cair, pessoal. Tô querendo, né, pô? Quero fazer essa aula aí com todos presentes. Tô muito chateado que nem todos, né, poderão comparecer. Vai ser incrível essa palestra. Por que você não vai, Cris? Eu acho que a liminar vai cair. Se Deus quiser. Todo mundo comprou passagem. Pô, o aulão tá pago o salão. Sabe? A gente, pô... É muito complicado. Bomba de coraçõezinhos aí, pessoal. Hoje a live vai demorar um pouquinho porque... É transmissão de número 400, né? Transmissão de número 400. Então vai bombar. Por quê? Porque se mandar muitos corações, eu vou completar 6 milhões de corações. Bomba aí, bomba de live número 400. Caramba, 400 lives, meu irmão. É muita coisa. 400 vezes que eu apareci aqui na sua tela.
Às vezes para dar aula, às vezes para rir, às vezes para brigar, não é isso? Aqui a gente está em casa. Pode ter certeza que a minha intenção é sempre ajudar vocês, né? Então não desenvolve esse raciocínio, professor, não, eu quero ajudar. Se eu não tivesse a intenção de ajudar, não faria um estudo desse. Não é isso? Totalmente gratuito. Veja que é um trabalho de pesquisa, né? Totalmente gratuito. Então fala assim, pô, será que aquele cara quer me ajudar mesmo? Será que alguém ajudou quando ele fez concurso? Por que ele ajuda as pessoas? Que não importa o ninho quando ovo de águia, né? Ou somente sabe como é a dor? Aquele que já teve a mesma ferida. Esse estudo que eu faço por aquele guerreiro que não tem tempo para pesquisar jurisprudência, que ele trabalha o dia inteiro. Bacana, ele agora sentou ali, pegou tudinho, anotou, tá certo? E aí eu ajudo de alguma forma, não é isso? Porque quando ele passar para delegado, ele vai viajar, vai dar uma relaxada. Mas de repente ele vai falar assim, poxa, vou ajudar as pessoas, eu vou fazer uma live. Eu já falei, né? Eu tenho que ser substituído. Aí vai ter a Cris Zucchi, vai ter o André Zucchi, vai ter a Ingrid Zucchi, né? É corrente. Aí vocês vão continuar com esse trabalho, não é isso? Ajudando as pessoas. Tira 10 minutinhos do seu dia, estuda antes, né? E faz a live. Cris Zucchi na live, vai ser top, né? É isso aí, eu vou ficar só assistindo, porque aí eu já vou estar mais fora. Que isso é cansativo, não é brincadeira não. Ajudar o próximo, é bacana, pô. Isso é bacana, pessoal. Exato. A Mari Zucchi na área aí, ó. Grupo do Aulão Adelante em Cuiabá bombando. Grupo de Adelante Cuiabá, né? O Zap tá bombando, né? Nossa aula lá em novembro agora em Cuiabá. 065-9962-3356. Vamos com tudo. Eu vou muito pesado para Cuiabá. Vou até comprar o preto. Chegar lá. Pessoal de Manaus. Pessoal de Manaus tá na área aí. Tô com saudade do pessoal de Manaus, né? Meus alunos de Manaus. Exato. Adorei a camisa. Sou de Cuiabá, ó, nosso aulão, hein? Mas vou ter que puxar a orelha do meu pessoal de Manaus. Tem ninguém aí de Manaus, não, é? Vou puxar a orelha, hein? Recife. Iremos voltar ao Recife, né? Recife não. Vem pra Salvador, prof. Brasília é minha casa. Deixa eu ver se é o Caleb. Caleb tem aula comigo aqui em Brasília? Goiânia também joga muito duro, o pessoal de Goiânia. Belém? Ué, estava em Belém agora, né? Joga duro aí o calor, hein? Palinho que não tá na área. Brasília te espera? Como assim Brasília te espera se eu estou aqui em Brasília? Eu moro em Brasília. Ah, você é de Brasília. Mas você não vai na minha aula, ô Samara? Aqui na Asa Norte? Nunca foi? Que isso, direto. Meus aulões na Asa Norte. Já participei de alguns aulões, olha lá. Salvador, jogador, Salvador. Pessoal, obrigado então. Lembra quando te chamei desesperado no direct, Instagram? Não te conhecia. Ai, tanta gente que a gente fala assim pra eu lembrar. Pessoal, obrigado, bacana. Aulão premonição confirmado, tá certo? Eu quero 1945 espectadores. Pô, bacana, agradeço aí de coração. Eu quero muito... Ah, já foi, né, Sam? Ah, tá. Eu quero muito que essa liminar caia, entendeu? Tô rezando pra isso, porque, poxa, pessoal, o pessoal comprou passagem, tá tudo organizado, sabe? Eu fico ansioso, eu sou igual vocês, fico ansioso pra prova. Eu tô ansioso para aulão premonição, né? Hoje eu fechei aqui meus estudos do aulão premonição. Eu não brinco, né? Eu jogo duro. Eu jogo duro. Não tem isso não, tem que estudar aqui meu estudo. Seta pra lá, seta pra cá, né? Tá tudo aqui. Né? E eu queria passar esse conhecimento pro pessoal, né? Pra todo mundo, né? E fico triste, porque vai ter, né? Realmente é oneroso pra pessoa, de repente, que cancelar, pô, pegar o avião pra ir até lá, né? Cara, mas é o seguinte, se for o caso, cara, porque não vai à toa, né? Você vai participar da aula
E é aquela aula ali que você vai levar para sua prova também, entendeu? Bum! Né? Fazer o quê? Já tá, né? Já tá aí, já. Porque é importante, né? Porque também é o seguinte, vamos supor que a prova vai ser daqui a 2 semanas. A gente não vai fazer outro aulão. A prova vai ser daqui a 1 mês. Não vai fazer um outro aulão. Né? Outros grupos irão fazer? Irão. Mas o aulão premonição para essa prova é agora. Agora, a prova vai ser daqui a 1 ano. Claro que eu vou fazer um outro aulão. Pô, 1 ano mudou muita coisa. Não é isso? Você vai conhecer a maravilhosa Goiânia. Goiânia eu já conheço, né? Piqui de Goiânia. Estamos com você. A Raquel, minha querida aluna, me acompanha há muito tempo, vai sempre nas minhas aulas. Obrigado aí, Raquel. Você é a pessoa que eu gosto. Estudando, galera, e simbora Premonição Goiás. É isso aí. Olhei até para meus papéis aqui para ver se ainda estavam aqui. Que nem minhas anotações. Ué, não tá guardando as anotações? Você deve conhecer a Maiara, advogada. Tanta gente, cara. Eu conheço tantas advogadas. Fiquei com um franguinho esperando. Vai ser top. Pessoal, então valeu mesmo. Pô, bombou aí a live, né? A gente jogou aqui duro com essa jurisprudência. Vocês jogaram duro no coração aí. Bombou mesmo. Hoje foi bacana, gostei. E a gente fica incentivado, né? O prof tava meio chateado uns dias aí, mas já tá tudo certo. Legal. Manda bem demais. Nada, pessoal, não mando bem não. Pô, tipo assim, eu estudo, cara, eu estudo. Aí eu jogo no Perceba, na didática do Perceba, e trago aqui pra você, entendeu? A questão é essa. A gente tem que botar na linguagem do aluno, né? Colocar na linguagem do aluno. Não adianta eu ficar com vaidade usando. Não, é aqui, joga aqui e tal, né? Jurisprudência aqui chama, porquê dessa jurisprudência tal. É isso, meu irmão, tem que facilitar a sua vida. Não tem como, né, eu ficar aqui, né? Agora eu estudo, né? Eu não fico aqui de mímica. Eu estudo mesmo. Professor, mas você estuda todo dia. Estudo. Esse é meu ECA. É o seu ECA, professor? Caramba. Mas ele está todo bisurado? Ele é todo bisurado, ele é todo marcado. Por que você faz isso? É porque eu só estudo assim, no rabisco. É mesmo, professor? Você faz as anotações todas? Eu faço, eu sou doido. Aí, só eu entendo. Caramba, você é doido? Eu sou doido mesmo. Mas aí, para entender, acontece o seguinte, eu tenho que entender, entendeu? É eu que tenho que entender. Eu entendendo, tá tudo certo. É meu comentário, que eu olho assim, sabe o que na prova, já acontecia na prova de eu fechar o olho, o meu código aparece assim na minha frente, aí seta, tal, falei, opa, isso aqui tá errado, já acontecia isso, então eu sou assim, eu não consigo estudar em casa, eu tenho que ir para uma biblioteca estudar, porque eu não consigo estudar em casa, não consigo, bicho, não consigo, já tentei, aqui minha casa é grande, tem um quarto aqui que eu só faço de escritório, saca? Entro lá e fico, daqui a pouco, vamos passar uma mensagem no Periscope. Daqui a pouco, vou publicar um negócio do aulão. Deixa eu ver aqui o que tem no Zap. Porra, não dá, bicho, não dá. Então, sabe o que eu faço? Eu vou lá para a biblioteca. Aí eu desligo meu telefone e tal, fico estudando. Aí os alunos, tem alguns alunos olham assim e falam, será que é o professor? O professor está estudando? Eu falo, se eu estou estudando, imagine você, né? Estamos aqui estudando, claro que tem que estudar, bicho. E eu costumo render muito em biblioteca, eu rendo muito, assim, desde a época que eu estudava para concurso. Não sei, lá é um espírito, né? Sei lá, acho que tu olha assim, vê as pessoas estudando, dá um ânimo, não dá? Caramba, aí tu vai, acho que eu vou parar, né? Já acabei de ler. Vou levantar, e tu olha assim, vê o cara, né? Não, vou estudar mais um pouquinho. Aí... Entendeu? Para vocês que estão aí na competição, então é bom, porque você tá, aí tá vendo o teu concorrente, o cara pá. Aí tu levanta assim, fala, não, vou agora não, vou depois. Entendeu? Em casa é cruel. Assim, cada um tem o seu ritmo. Mas em casa, aí, daqui a pouco o pessoal liga, qual é a boa? Porra, boa tá estudando, né? Não é isso? Então você tem que saber, entendeu? Se você consegue estudar em casa, beleza. Agora se não consegue, vai pra biblioteca, tenta se isolar. Porque é isso, desliga o negócio de zap, né? Não dá. Às vezes que tô no meio do estudo, vou fazer agora uma live, vou falar sobre isso aí. Já saí, entendeu? Então eu pego, já desligo as paradas, vou à biblioteca e tal. Aí quando eu tô aqui em casa, não. Aí vou fazer agora. Igual eu falei, vou agora no dia das crianças, vou dar um presente. Vou de ECA. Agora vou de ECA pesado. Só de jurisprudência, né? A gente que não ficou na letra da lei, porque jurisprudência, o SESP gosta de jurisprudência, a letra da lei você estuda aí. Malandramente. Aí, ó, cara inocente.
Vamos lá, vamos lá. Saúde pra você, cara. Bacana. Usa a biblioteca da Universidade Federal de Goiás, né? Legal. Na verdade, eu já tinha dado essa aula, mas tem muita gente que começou a me seguir depois, né? Eu lembro que eu já dei uma aula dessa de ECA, de jurisprudência, há cerca de um tempo. Saiu, né, algumas decisões novas aqui eu trouxe. Inclusive, não cai muito na prova de vocês, mas quem estuda para o Ministério Público é interessante, né? Saber que o STJ, ele entende que, excepcionalmente, o ascendente pode adotar o descendente, tá? O ECA fala que não, né? Mas o STJ entende que sim, excepcionalmente. Era uma situação engraçada, era de uma... A avó, né? A neta teve um filho, e aí a avó adotou... A avó adotou o filho da neta. Isso. Entenderam? Descendente. Entenderam? E o STJ entendeu possível. Uma situação excepcional. Então tem julgado aí. A adoção não cai na... Isso, bisneto, exatamente. A adoção não cai. A adoção não cai na prova de polícia, não. Entendeu? O que cai na prova de polícia, professor? ECA é a parte do ato infracional, apuração de ato infracional, tá certo? E apuração de ato fracional e os crimes, entenderam? Isso, adotou o bisneto, isso que eu queria falar. Fugiu aqui a palavra. Há muito tempo aqui, né? Você fica doido. Então, o STJ entendeu possível. Tá no Zucder, não é? Tá, bacana, então tá aí. Legal. Chama no perceba. Vou embora. Agora eu vou mesmo. Valeu aí pelos corações. Acho que já chegou lá os 6 milhões. E valeu. Espero encontrar vocês lá em Goiânia, né? Tenho certeza que vai cair essa liminar aí pra gente jogar duro lá. Onde encontro suas aulas? Cara, minhas aulas que eu faço aqui no Periscope estão lá no canal Alexandre Nino, YouTube. Canal Alexandre Nino, né? O Alexandre Nino é um amigo meu. Ele falou, eu posso pegar suas aulas e colocar no meu canal? Cara, faz isso, porque eu não tenho tempo de criar canal, de ficar... Não tenho, pessoal. E isso é muito legal, que ele ajuda muita gente, que tá todo mundo que perde minhas lives, vai lá. Outra coisa, eu dei uma live falando sobre o furto no repouso noturno. Eu falei, né? Repouso noturno, STJ entende que aplica tanto ao simples como ao qualificado. Eu falei isso, não falei? Então me parece que travou lá na repetição, por isso que é bom pegar ao vivo. Ao vivo eu falei, no furto, no simples e no qualificado. Falei ou não falei? Diz aí. Falei ou não falei? Ontem. Foi ontem, não foi? Eu falei que tem a concepção que entende pela topografia que se aplicaria apenas o simples. Não falei? Mas o STJ entende diferente, entende que se aplica ao furto simples e ao qualificado. A questão do repouso noturno. Falei, né? Então, beleza. Falei, né? Tá aí no Zucder, né? Bacana, então. Agora eu vou embora mesmo. Valeu? Então, ó, pra vocês aí, né? Nós todos aqui somos crianças, né? Que Deus venha abençoar esse nosso lado brincalhão também. Que Deus possa iluminar sua vida e que você possa atingir ao seu objetivo. Você é um vencedor. Seja um vencedor. Você é adelante focado. Você joga muito duro. Afinal, não importa o ninho quando o ovo é de águia. E somente sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida. Legal? Abraço, adelante focado, jogando duro.